E aí, pessoal, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão número 22 do caderno amarelo de linguagens. Essa questão tem 2 textos, então vamos à leitura deles. O primeiro texto, a gente tem uma mulher com uma roupa de exercício, uma roupa que se usa para fazer atividade física normalmente, com uma musculatura bem definida, e ela tem a aparência de ser uma mulher que tenha mais de 40 anos. E o texto diz o seguinte: aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. E esse texto 1 está disponível em uma revista que tem a referência ali embaixo. Texto 2. Imaginemos um cidadão, residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19 para, aí sim, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas da classe média alta, que vivem em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentário. Esse trecho é de um texto chamado Aptidão Física e Saúde na Educação Física Escolar, ampliando o enfoque. Muito bem, então o que a gente tem aqui? 2 textos que falam sobre a prática de exercícios físicos. No primeiro, ele traz um conceito mais geral. Fazer exercícios é importante. Isso é fato, todo mundo sabe, e que a prática de exercícios, ele nos dá a entender, o texto 1, né, que essa prática de exercícios vai fazer com que a gente evite doenças futuramente. Então, nos traria uma vitalidade maior ao longo da vida. E o texto 2, ele fala também sobre a prática de exercícios, mas ele traz uma questão social ali por trás. Porque ele fala assim, tá, beleza, todo mundo precisa fazer exercício, mas a questão é, vocês já pararam para pensar em como é a vida de cada pessoa? Vocês acham que uma pessoa que pega 3 transportes para locomoção, que trabalha mais de 8 horas por dia, que tem filhos, que tem família, que tem comida para fazer, vai ter tempo para fazer exercício? Será que dizer que é regra fazer exercício não vai fazer com que essas pessoas se sintam mal? Então o texto 2, ele é um pouco mais reflexivo do que o texto 1. Então vamos ver agora o que a questão nos pede. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão. Então olha só, o foco para a gente resolver essa questão é o texto 2. O que o texto 2, que visão esse texto 2 traz em relação ao texto 1? Então vamos lá. Letra A. Uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Na verdade, essa é a visão muito mais do texto 1, né? Que exercícios físicos sim promovem saúde e ponto final. E não é isso que o texto 2 nos traz. Por isso a gente não vai marcar a letra A. Letra B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Sim, exatamente isso. Então, o texto 2, ele analisa os pormenores da prática de exercícios para algumas pessoas. Então, a letra B parece muito correta. Mas, vamos ver as outras alternativas. Letra C, visão crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Não, em nenhum momento o texto 2 critica a relação de tarefas da casa e diz que isso torna o indivíduo sedentário. Não, de forma alguma. Então a gente também descarta essa alternativa. Letra D. Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Não é o caráter do texto 2. Essa estaria muito mais associada ao caráter do texto 1, certo?
E por último, a alternativa E, geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. A gente pode entender esse culto à jovialidade talvez no texto 1, porque é uma mulher que a gente vê pela aparência dela que ela não é tão jovem, mas assim mesmo ela tem uma aparência extremamente jovem, a gente supõe, né, para alguém da idade dela. Então esse culto à jovialidade existiria no texto 1, mas nunca no texto 2, certo? Por isso, a resposta correta dessa questão é a alternativa B, uma visão ampliada que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Muito bem, essa era a questão de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Antes de eu ir embora, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima, tchau, tchau!